Eu quero cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Hoje nesse vídeo eu estarei trazendo aqui 4 verdades sobre guerra espiritual e batalha espiritual. Essas verdades são muito importantes para você que está iniciando agora, para você que está caminhando com Cristo, para você que está se reerguendo espiritualmente agora. Isso será muito importante para que você possa estar aprendendo sobre isso. E para você que não me conhece, eu sou a missionária Suelen Sena e sempre trago conteúdos para a sua edificação espiritual, orações. E para você que não é inscrito, que está assistindo esse vídeo, é muito importante você se inscrever no botão embaixo e ativar todas as notificações para que você não venha perder nenhum conteúdo deste canal. Seja muito bem-vindo e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Antes de eu estar trazendo aqui essas 4 verdades sobre guerra espiritual, eu quero que você entenda que todas as áreas que Satanás ataca em nossa vida é exatamente para um propósito único e maior de todos. Satanás ele ataca todas as áreas da nossa vida para fazer com que nós venhamos perder a nossa coroa da salvação eterna. E por que disso? Porque o ser humano, ele tem um costume carnal da sua própria carne, que é se revoltar com Deus, se revoltar com a sua vida. E Satanás conhece o ponto fraco da carne do ser humano, que é se revoltar contra Deus, se revoltar com aquilo que não está dando certo sobre a sua vida. E quando Satanás ele começa a atacar muitas áreas da sua vida, a qual você está ali, entrando dentro de uma guerra em muitas áreas da sua vida, entenda uma coisa: Satanás, ele quer que você se canse, ele quer que você se revolte e desista da sua coroa da salvação. Porque é através desses ataques, é através dessas destruições que Satanás promoveu na vida de muitos crentes, que muitos crentes se contaminaram com o pecado, que muitos crentes se corromperam. O que faz um crente verdadeiro se corromper e se entregar em meio à guerra, se entregar à condenação, não é o seu bem-estar. Porque nós sabemos que aquilo que está no nosso coração há muito tempo vai se manifestar. Mas o que acontece com o crente verdadeiro? Satanás, ele promove muitos ataques em muitas áreas da vida dela, para que aquela pessoa venha se cansar e venha se entregar ao pecado, desistindo ou se contaminando com o pecado para perder a coroa da salvação eterna. Porque o bem-estar para o crente, a bênção, a vitória dada por Deus, não faz com que um crente verdadeiro e sincero de coração se corrompa e nem se entregue ao pecado. Pois se o coração dele é temente e reto a Deus, ele sempre vai carregar este temor. Mas para aqueles que já têm o seu coração corrompido por natureza, é claro que não vai ser dessa forma. Então, a maior guerra que nós estamos travando é se manter de pé espiritualmente. Porque existem aqueles que com nome estão vivos, com aparência estão vivos, mas que o seu interior espiritualmente está morto. Ou seja, são pessoas que estão contaminadas e sujas pelo pecado, pelo falso evangelho, e essas pessoas estão praticamente derrotadas por Satanás. Satanás já conseguiu derrotar essas pessoas. Para elas mesmas, elas estão vivas. Para muitas pessoas, elas estão vivas espiritualmente, mas por conta do pecado, a qual contaminou a sua vida espiritual, elas estão caídas. Então é esse o propósito maior de Satanás: fazer com que você se revolte com todos os ataques que ele está promovendo contra a sua vida, para que você se contamine com o pecado, para que você se revolte contra Deus e deixe e abandone a sua salvação. Porque o que começa a passar na mente de uma pessoa cristã, quando ela começa a receber muitos ataques
da parte das trevas. Aquela pessoa se irrita, ela se revolta contra Deus e ela pensa, não, eu preciso curtir este mundo, eu preciso aproveitar este mundo, praticar isso de errado e aquilo, porque Deus não está nem aí para mim. A minha vida está ruim, a minha vida está destruída, eu não estou suportando tudo. É isso que Satanás ele quer de você, que você não suporte, que você se entregue ao pecado e seja totalmente derrotado e venha perder a coroa da sua salvação eterna. Jesus Cristo disse, vigiais para que ninguém roube a sua coroa. Então, a maior coisa que Satanás quer roubar de você é a coroa da sua salvação. Por isso, ele vai promover muitos ataques em todas as áreas da sua vida para que você desista do caminho de Cristo ou continue seguindo o caminho de Cristo, só que de uma forma corrompida. Você pensando que está servindo a Deus, mas na verdade você está fazendo a vontade do diabo. A primeira verdade que eu quero que você entenda acerca de batalha espiritual, de guerra espiritual, que as duas pessoas, a pessoa que já é liberta por Cristo e a pessoa que ainda não alcançou sua libertação, as duas enfrentam batalhas espirituais. Só que a causa desta batalha são específicas e diferente de outra pessoa. Ou seja, são pessoas que enfrentam batalhas espirituais, mas que, porém, a causa da batalha espiritual na vida de cada uma dessas pessoas é diferente. A pessoa que não é liberta, Satanás, ele vai lutar para que aquela pessoa não venha abandonar o pecado, para que ele continue na vida dela. Porque a porta que faz com que os demônios permaneçam no seu corpo e na sua vida é o pecado. Os demônios gostam aonde tem sujeira, aonde tem pecado. Porque quando nós somos purificados, a mente e o corpo, purificados em alma, corpo e espírito, nós somos purificados pelo sangue de Jesus, nós somos santificados. Satanás ele não pode permanecer na vida daquela pessoa porque ali existe purificação, existe santificação, a vida espiritual da pessoa está limpa. Então a maior batalha para as pessoas que não são libertas vai ser abandonar o pecado, porque é somente através do pecado que os demônios vão continuar na sua vida, no seu corpo, na sua mente. É somente através disso. Se a porta for fechada, a casa será purificada, o seu corpo será santificado e os demônios não irão poder viver dentro do seu corpo ou viver na sua vida. Já a outra pessoa que já é liberta por Cristo, ela vai enfrentar um tipo de batalha diferente. Por quê? Satanás vai lutar contra a vida daquela pessoa para derrubar ela espiritualmente. E como Satanás derruba uma pessoa espiritualmente? Através do pecado. Aquela pessoa que já foi liberta por Cristo, ela não vive uma vida pecaminosa. Mas Satanás ele vai lutar para colocar aquela pessoa de todas as formas nos antigos pecados, para que aquela pessoa se corrompa. E aquilo que Deus disse para aquela pessoa não faça, não pratique, Satanás quer que essa pessoa pratique as coisas que Deus não se agrada e não autorizou aquela pessoa a praticar. Então, são duas batalhas diferentes, porém todas essas batalhas são batalhas constantes que nós devemos vencer a cada dia. O propósito de Satanás é esse: impedir que aquela pessoa que está nas suas garras venha ser liberta e impedir que aquela pessoa que já é liberta venha entrar no céu e ele venha colocar ela em algum pecado que impeça ela de alcançar o reino de Deus. Segunda verdade sobre guerras espirituais: você não pode expulsar principados ou potestades. Quando a palavra de Deus fala acerca de principados e potestades, que a nossa luta não é contra a carne, mas é contra os principados e potestades, principados e potestades são demônios de alta hierarquia, ao se comparar com aqueles demônios que são de baixa hierarquia, que possuem pessoas. Já esses demônios, principados e potestades, são demônios que atuam em áreas com controle, em países com controle, em cidades e regiões com controle no mundo espiritual. Então, esses demônios, eles não possuem as pessoas. Eles são príncipes que atuam e controlam coisas nos ares. E esses tipos de demônios são demônios controladores
de áreas específicas. A própria palavra de Deus nos traz um exemplo de Daniel, que quando Daniel estava orando, apresentou-se perante a ele para bloquear e impedir ele de alcançar algo de Deus, uma resposta de Deus, um príncipe da Pérsia. E esse príncipe da Pérsia era um principado nos ares que estava tentando bloquear a oração e o clamor de Daniel. Então o que acontece? Daniel continuou persistindo em oração e jejum durante 21 dias para que o Senhor enviasse um anjo com a mesma patente daquele principado, para que assim ele pudesse ser derrotado e Daniel pudesse alcançar a resposta e a revelação da parte do Senhor. Então, quando nós falamos de principado, eu falo com aquilo que o Espírito Santo me ensinou: você não pode expulsar um principado. Quando nós estamos em guerras, em lugares celestiais onde existem principados, onde existem potestades que estão lutando contra nós para que a nossa oração não suba, para que o nosso clamor não suba, está bloqueando algo que nós estamos pedindo da parte de Deus, nós devemos pedir a Deus para que Deus envie os teus anjos na guerra, para que o Senhor envie um anjo poderoso para lutar e vencer aquele principado que está tentando impedir nós de receber algo da parte de Deus. E muitas pessoas sem entendimento fazendo errado, querendo expulsar principados. Oração, campanha para expulsar principados e potestades. Não existe isso, tá? Porque principados são hierarquias maiores. Principados não está e não pode possuir corpos de pessoas. São hierarquias maiores que trabalham somente nos ares. Esses príncipes, demônios, principados, eles têm tronos nos ares. Eles reinam nos ares e ali eles agem e controlam o mundo, controlam países, controlam cidades, controlam bairros através disso. Então eles agem somente nesta área e eles não possuem pessoas, porque o corpo físico de uma pessoa não poderia permanecer vivo se um principado tentasse possuir aquelas pessoas. Fora que existe também muitas pessoas enganadas que falam aí que estão expulsando Abaddon e demônios que são citados em Apocalipse que ainda estão presos no inferno e no abismo. Então esses demônios, Abaddon, esses demônios ainda não foram soltos do abismo para a terra. E também esses demônios são de outras hierarquias diferentes, maiores, que também eles não podem sair por aí possuindo pessoas. Então, existem muitos erros de pessoas pela falta de entendimento espiritual, pela falta de revelação espiritual. Nós devemos pedir ao Espírito Santo que nos dê entendimento e que nos revele muitas coisas para que nós não possamos estar fazendo orações erradas. Como que eu posso falar para você? Vamos fazer uma campanha para expulsar principados, sendo que nós precisamos de um reforço espiritual para que aquele principado seja vencido. Deus enviou um anjo para derrotar o príncipe da Pérsia, para que assim Daniel pudesse alcançar a resposta e revelação da parte do Senhor. Então, nós devemos entender que por mais que Deus tenha dado autoridade sobre nós, existem guerras espirituais, nossa, no mundo espiritual, que nós devemos pedir reforço espiritual, pedir o reforço dos anjos, porque nós temos a autoridade dada por Cristo, mas existem certos tipos de demônios no mundo espiritual que eles são de hierarquias maiores e nós precisamos também de anjos com o mesmo patente daquele principado para que nós possamos estar vencendo a guerra para a glória de Deus. Terceira verdade sobre guerras espirituais. Você não pode dar munição para o diabo. Mas como assim? Como assim dar munição para o diabo? Existem pessoas que dão partes, que dão brechas para que o diabo possa pegar aquilo como informação para usar contra elas. Ou seja, você dá muita informação para vasos que são de utilidade para o diabo. O diabo, quando ele consegue o máximo de informação para você,
ele tem uma munição muito grande para usar contra a sua vida. Então existem pessoas que elas começam a contar muito sobre a sua vida para as pessoas, e principalmente para pessoas também que são inimigas. Então existem muitos que dão muita informação sobre a sua vida particular, sobre a sua vida íntima para os outros, sem imaginar que o diabo pode usar aquela pessoa e aquela informação que você deu para aquela pessoa, a qual Satanás pode utilizar, vai provocar um grande estrago na sua vida, uma grande perturbação. Por exemplo, tem muitas pessoas que elas começam a enfrentar uma batalha no casamento, começam a enfrentar problemas no casamento, só que essa pessoa ela não consegue resolver aquilo de joelhos em oração. Aquela pessoa começa a falar mal do marido, começa a falar mal da esposa. Ai, é que meu esposo é isso, ele faz aquilo. Ai, a minha esposa é isso, ela faz aquilo. E começa a falar para a vizinhança inteira, para as pessoas e para quem nem precisa saber destes problemas. O que Satanás faz? Ele faz essa situação se transformar em pior. Você está dando informação, você está dando munição para que os demônios tenham mais força para estragar a sua vida. Porque no entanto, em que ninguém está sabendo, mas você tem apresentado diante de Deus, você está tendo ali uma vida em secreto, a qual você está buscando do Senhor para que o Senhor haja. Mas a partir do momento em que você começa a dar essas informações para as pessoas, o diabo vai projetar um plano para destruir ainda mais, para causar confusão e separação neste casamento. Então, tudo aquilo que é particular, tudo aquilo que é íntimo seu, tudo aquilo que é íntimo da sua família, do seu casamento, você não pode dar essas informações para ninguém. Por quê? Porque informação nas mãos do diabo é munição para ele usar contra você mesmo. Toda informação que sai da sua boca para o ouvido de outras pessoas se torna munição para que Satanás utilize contra você mesmo. Muitas das vezes é algo pessoal seu que você pensa não tem nada a ver, algo íntimo ali, mas você conta para aquela outra pessoa, mas sem saber que o diabo pode usar aquela informação contra você mesmo. Então, muitas das vezes é necessário você ficar em silêncio, não contar nada que você está passando para ninguém. Não contar nada daquilo que você está enfrentando para ninguém. Apenas dobre os seus joelhos somente para aquele que pode te ajudar verdadeiramente, aquele que não vai te acusar, aquele que não vai te destruir, que vai ser o nosso Deus Todo-Poderoso. Somente esse pode trazer a solução para todos os seus problemas. Porque nós estamos vivendo em uma era onde tudo é mostrado na internet. Tudo, qualquer sentimento que aquela pessoa sinta, ela demonstra na internet. Se a pessoa está chorando por um casamento, a pessoa posta o vídeo dela chorando. Se a pessoa está chorando por aquilo, por isso, ela posta lá o vídeo dela chorando. Ah, e se ela está sentindo isso, ela fala também. Então tudo aquilo que é pessoal, que é algo íntimo de um casamento ou de dentro de uma casa, a pessoa está sempre falando. E isso não é bom. Informação nas mãos do diabo e de quem não gosta de você é munição para usar contra você mesmo. Então não faça isso. Viva as suas experiências, as suas batalhas. Dobre seu joelho diante de Deus, porque Deus ele vai te ajudar e você terá vitória da parte do Senhor sem enfrentar nenhum problema ou nenhuma coisa falada e pronunciada pelas pessoas que estão ao seu redor. Quarta verdade sobre guerras espirituais. Você só vai vencer as guerras espirituais suas através das armaduras de Deus. E essas armaduras de Deus, cada uma delas você sabe que elas têm uma representação de carregar a verdade de Deus e de viver a palavra de Deus. Então, como que eu vou ter a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, se eu não vivo a palavra, se eu não obedeço a Deus e se eu também não leio e não estudo a palavra de Deus? Tem muitas pessoas aí com a mente enganada, com a mente bagunçada, pela passagem de Apocalipse. Tem muitas pessoas aí no YouTube
dando falso ensinamento acerca do Apocalipse. Por que que essas pessoas que seguem esses tais pregadores são enganadas? Porque não estudam a Bíblia. Você não abre a palavra de Deus para estudar. Você não lê a Bíblia, então por isso que você é enganado por falsos ensinamentos. Por isso que você fica com a mente bagunçada. Você tem que abrir a Bíblia, estudar e pedir para o Espírito Santo te dar um entendimento sobre aquilo. E outra coisa muito importante, você só recebe essas armaduras espirituais quando você começa a obedecer. Quando essa obediência começa a gerar frutos em você. Então, se você está obedecendo a palavra de Deus, você vai começar a orar mais, a ter mais intimidade com Deus, você vai começar a renunciar às coisas, você vai entender que você precisa carregar a sua cruz, você vai entender que você precisa sofrer para agradar a Deus, para desagradar os homens e agradar a Deus. Então, quando você vai padecendo todas essas coisas, você vai ganhando armaduras espirituais. E essas armaduras espirituais, cada uma delas está ligado à obediência e vivência à palavra de Deus. Capacete da salvação, espada do Espírito, que é a palavra de Deus, os calçados na preparação do evangelho da paz, couraça da justiça. Todas elas, você pode ver que elas estão ligadas a viver a palavra e a justiça de Deus. Então essas são as verdades sobre guerras espirituais. Que este vídeo possa estar trazendo edificação para a sua vida e que você possa ser alcançado pelo Espírito Santo para que os seus olhos possam ser abertos mediante toda a batalha. Que Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.